Saudações a todos, sou o Gutierrez, para quem não me conhece, e quero trazer para você a entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com o professor Zico Zunio, alguém que eu aprendi a admirar muito. Ele que escreveu o livro Antídoto Apocalíptico, 150 provas científicas da existência de Deus, o link está na descrição do vídeo. Ele é professor, é físico e também é engenheiro. Projetou diversas máquinas aí para várias empresas, que hoje é vendido em mais de 60 países, e também projetou máquinas para a NASA, ele fez alguns projetos para a NASA, e alguém que de muita fé. Fez questão de contar um pouco do seu testemunho, da sua experiência com Deus, e nós conversamos, batemos um papo a respeito de ciência e fé, aspectos das ciências que mostram e evidenciam o próprio Deus, o Deus Criador, o nosso Deus. Então eu espero que você curta a entrevista e no final você possa compartilhar com seus amigos, possa dar um like para ajudar, fazer um comentário. E não se esqueça de que vai ser alguns minutos, mas você não vai se arrepender, vai valer muito a pena. Você vai aprender muito e vai ainda mais aumentar a sua fé. Tá bom? Então fique com a entrevista aí e até mais. Professor Zico, muito obrigado aí por ter aceitado o convite dessa nossa entrevista, dessa nossa partilha aqui também, né? Na qual nós vamos abordar diversos, tanto elementos quanto questões voltadas à ciência e até mesmo à fé. Nosso papo aqui é mais para fazer uma sincronia a respeito desses dois temas tão importantes e que causam muitas vezes conflitos desnecessários, né? Então, é importante ter alguém que é especialista no assunto, alguém que estudou sobre o assunto, alguém que vive, né, dentro desse contexto e que produziu obras, né? Eu estou com o livro do professor Zico aqui, que é o Antídoto Apocalíptico, 150 provas científicas da existência de Deus, que já está numa nova versão, né, mais atualizada, que ainda vou adquirir, porque é uma excelente obra para aqueles que desejam se aprofundar no estudo da ciência e da fé, que é muito importante. Então, professor Zico, muito obrigado por ter aceitado o convite de partilhar aí do seu conhecimento conosco, né? Desde já, Deus abençoe o senhor e seja muito bem-vindo e o senhor pode ficar à vontade. Obrigado, fiquei muito feliz com o teu convite, Gutierrez, e igualmente espero e peço que o Espírito Santo nos ilumine nessa jornada, né, de fé, de conhecimento, e que a gente possa compartilhar, né, com nossos amigos, com as pessoas que procuram crescer nesse conhecimento da criação divina, crescer na fé, que a gente possa ser um parceiro nessa questão, né? Obrigado pelo convite novamente. Com certeza. Professor Zico, o senhor sabe que eu sou um fã do seu trabalho, né, e do senhor também como pessoa, já venho acompanhando aí ao longo de alguns anos, né, na qual o senhor fez uma dedicatória para mim no livro aqui, né, no livro eu fiquei tão feliz e tão contente que eu fiz questão de publicar a dedicatória, porque ao ver que o senhor se deu o trabalho de assistir um vídeo meu, para mim é uma honra muito grande, né? Então eu passei a admirá-lo muito mais por causa desse seu gesto, um gesto de humildade, um gesto de alguém, né, que verdadeiramente se importa com o público que o senhor quer transmitir a mensagem. Aí, para a gente poder entrar já no assunto em si, que a gente vai tratar aqui dos elementos que envolvem tanto a questão de Deus, né, quanto a questão da física, da ciência em si, eis a grande pergunta. A primeira pergunta é sobre o Big Bang, professor. Porque a questão o Big Bang, né? Ele foi. Existe algum elemento científico que comprove que houve o Big Bang e que se foi um evento aleatório, um evento que aconteceu do nada, ou foi um evento organizado, né? Foi um evento ali que teve circunstâncias que fizeram com que ele tomasse, né, o rumo que tomou para que hoje estivéssemos aqui. O que a ciência, né, os cientistas falam sobre este assunto? Os vários indícios e dados que nós temos do universo de expansão, calculando a velocidade de galáxias distantes e calculando esse tempo, então se chegou praticamente uma unanimidade no meio científico
que o universo foi criado, né? Então, teve um início. Então, se teve um início, teve um iniciador. E pelos cálculos, tudo indica que isso aconteceu lá 13,7, 14 bilhões de anos atrás. Então, o consenso da ciência, do científico, é difícil alguém que não entenda o Big Bang, né, como o início de tudo que a gente pode prescrutar, tudo que a gente pode perceber, né? Então, só que aqui eu já vou começar a desmistificar o Big Bang desde o início, porque é uma grande falácia que eu entendo essa questão como dessa criação, né, desse início, porque não foi um Big Bang, foi mais uma Big Creation, né, uma grande criação, porque certamente não foi uma explosão doida, foi muito mais uma expansão controlada, e os cálculos provam isso, né? O próprio Stephen Hawking, né, que escreveu A Brief History of the Time, é uma breve história do tempo, é um livro até que recomendo, tá disponível na internet em e-book. Ele mesmo chegou à conclusão que se essa suposta explosão tivesse sido um pouquinhozinho de nada mais fraco, o sistema colapsaria de novo, ou seja, aquela massa toda teria explodido e a atração gravitacional, a maior que se tem notícia, teria juntado as peças todas, né, o plasma todo de novo, e não teria formado o universo, né? Se fosse lá um pouquinhozinho, mas esse pouquinhozinho que eu estou falando, tanto para menos como para mais, foi lá na 14ª casa depois da vírgula, né? Então, depois nós vamos conversar o que é isso, que grandiosidade de número é esse aí, né? Se tivesse um pouquinhozinho mais forte, mas lá na 14ª casa depois, o sistema teria resfriado tão rapidamente, expandido tão rapidamente, que seria impossível agregar a matéria, né, as subpartículas atômicas para formar, então, os átomos dos átomos, moléculas, e assim a gente ter um substrato sólido para manter a vida. Para você ter uma ideia dessa precisão, então, por isso que não pode ter sido uma explosão doida. Foi muito fina, e eu li até um livro lá do Juan II, que ele comenta essa questão do Stephen Hawking, que ele mesmo, que queria ser ateu, né, ele teve essa formação, e essa vontade, esse incentivo das universidades, que foi um cara muito paparicado por isso até, né, acredito que isso sim influenciou. Ele teve que dizer naquele livro que somente se teve um Deus que queria fazer o homem como é hoje, é que aconteceu nessa potência exata. Tá? Então, por isso que eu já estou desmistificando de cara que não pode ter sido um Big Bang, não pode ter sido uma explosão doida. Foi uma criação, né, que eu associo, no caso lá, ao Faça-se a Luz. Interessante, muito interessante essa. E para ter uma ideia, conexão. o que é essa. Seria 10 na 28, digamos, 14 mais, 14 menos. É um número enorme. Para ter uma ideia, É gigante. Nesse universo observável, ver se enxerga como fosse uma bola, né, desde o ponto do Big Bang até a luz, onde chegou, então, em 13,7 bilhões de anos-luz, é uma bola que a gente pode prescrutar o universo, através do Hubble, que foi lançado lá quase 30 anos atrás, 1992, se não me engano, e agora já tem outros que expandiram esse universo observável. Com o Hubble, o universo observável chegava, então, calculava que tinha lá umas 100 bilhões de galáxias, cada galáxia é uma média de 100 bilhões de estrelas, né? Hoje já se chuta um valor bem maior que isso, até tem uns cálculos que chegam a 2 trilhões de galáxias. É muita coisa. E a própria Via Láctea é uma galáxia grande, de 140 a 200 bilhões de estrelas.
Então, só para ver a grandiosidade desse número, que é mais que a quantidade de areia que tem no planeta Terra. Uau! Então, as estrelas não são essas poucas que a gente consegue ver numa noite bonita, estrelada, quando vai no campo, que ali são umas 4.000 estrelas que tu consegue ver, né? São até as do Deep Universe, lá do universo profundo, captadas por todos os telescópios humanos. Então, é um número, assim, 10 na... Então, bilhão é 10 na 9. Né? Então, 100 bi vezes 100 bi vezes 100 bi, 10 na 2 vezes 10 na 9, vezes 10 na 2 vezes 10 na 9, dá 18, 20, 22. Então, é um número de 22 dígitos, né? Que é um número fantástico. Misericórdia, muito grande. E, professor, já que a gente está falando, né, da questão do universo observável, da questão da Via Láctea, das galáxias, né, eis que agora vem a segunda pergunta, porque tem conexão. Né? Já que o universo é tão grande, né, e nós temos um consenso aqui, né, entre nós aqui, que foi algo controlado, né, e que a ciência já entende isso, então nós chamamos de Deus que né, fez tudo isso. Poderia existir vida inteligente fora da Terra, né? O extraterrestre, né? Essas coisas seria possível neste contexto, já que é um universo tão grande que a gente pouco sabe, né? Porque é grande demais. Excelente pergunta. E uma coisa eu te digo, com toda absoluta certeza que ao acaso jamais poderia e pode ter a vida extraterrestre em num exoplaneta. Somente se o Criador quis. Se ele quis criar outras vidas, né, tem bilhões de possibilidades, ou seja, pode ter bilhões de outros planetas com vida. Nesse livro, O Antídoto ao Apocalipse 150 Provas Científicas da Ciência de Deus, eu até calculo a quantidade, ali calcula a quantidade de possíveis planetas, né, considerando essa quantidade de estrelas que a gente falou ali, né, que são bilhões de bilhões vezes 100 vezes 100, né, de estrelas. Se algumas tiverem planetas, tem muitas que têm ali uns 10 planetas, então, se aquelas estrelas que a gente falou, que era o número 10 na 22, né, calculando junto aqui, 10 na 2 vezes 10 na 9, vezes 10 na 2 vezes 10 na 9, isso chutando por baixo, ainda quando naquela bola que o Hubble conseguia prescrutar. Agora já aumentou esse valor. Chutando ali, vamos supor, 10 planetas por estrela, até sendo benéfico, aí daria 10 na 23, ou seja, um número enorme. Mas a 10 na 23 ainda é um número muito pequeno para reunir todas as qualidades que tem o planeta Terra. Fantástico. Fantástico. Ou seja, todas as condições de contorno para que haja vida. Entendi. Então, tu diz com absoluta certeza que o acaso é impossível para criar vida. Né? Isso, a combinação desses todos os elementos para criar vida, então dá números, combinações muitíssimas vezes, infinitamente, na prática falando, do que esse valor 10 na 23. Sabe? Eu calculei algumas coisas lá na questão da área biológica, principalmente, formação de moléculas, como o DNA. Isso dá cálculo lá de 10 na 200 e qualquer coisa, é uma coisa assim impossível. E os matemáticos, qualquer físico, também usa 10 na 40, um número tão grande que seria impossível acaso acontecer. Portanto, tem gente que diz, não, mas o Big Bang foi várias vezes, explodiu, voltou, explodiu, voltou, explodiu, voltou, explodiu, voltou, até chegar na potência exata. Imagina, isso é um absurdo, né? Porque um ciclo desses levaria, então, se já existe lá 14 bilhões, e depois, até ele parar, ele ainda está em expansão. Até parar, vamos supor que vá para uns 20 bilhões, e depois mais outro tanto para voltar. Então, imagina se pode ter sido um acaso de ocorrer tantas até a potência exata. Nesse caso, até o acaso seria impossível, né, professor? Até o acaso é impossível, exatamente. Então significa que se houver vida extraterrestre, houve pela vontade de Deus. Houve pela vontade de Deus, com certeza. Só para... Com absoluta certeza. Só para que as pessoas entendam, né? Às vezes pode acontecer
de que você pense, se existir vida extraterrestre, Deus cai por terra. Nada disso. Né? Não, pelo contrário. Lembrando que a igreja, né, lembrando que a igreja católica, ela não entra nestes critérios. Ela, se a ciência dizer que existe e se apresentar um dia, foi Deus que criou e está valendo. E continua a mesma coisa. Com certeza. O que a gente sabe hoje é que vida humana só existe no planeta Terra. E vida também só existe no planeta Terra. Então, hoje nós somos hoje dá para dizer, somos a pupila dos olhos do Criador, né? Então, nós somos menina dos olhos, como o pessoal diz. Então, nós temos que... claro, a gente nós estamos para o Criador como uma bactéria procariótica que está para nós. Eu costumo dizer isso, é aquela questão da humildade que tu comentaste no início. E é mais ou menos uma coisa assim para o pessoal entender. Mas, mesmo assim, mesmo com essa insignificância, digamos assim, em relação ao Deus Todo-Poderoso, nós somos tão especiais que nos chamou de filho. Né? Então, nós somos tão especiais que ele tem esse amor maravilhoso por nós. Então, é isso que nos diferencia do resto da criação. Perfeito. Então, nós vamos para a terceira pergunta. Você quer falar mais alguma coisa? Não, era só para finalizar, é que essa questão dos exoplanetas, o pessoal se encanta muito, né, quando a NASA diz e tal, mas tem que ter muito cuidado, porque exoplaneta é um planeta que está além, né, está distante do sistema solar. Então, a estrela mais próxima é Próxima Centauri. São 3 ali, tem a Próxima Centauri Alfa A e a B. Então, que estão a 4,3 anos-luz. Então, mesmo que tivesse aí o tal do exoplaneta habitável, levaria tipo 9 anos para ir e voltar. 9.000 anos para ir e voltar. Isso coisa. Se a gente... não, 9 anos para ir e voltar, se a gente conseguisse viajar à velocidade da luz, misericórdia. Que é impossível. É impossível, nesse sentido. Impossível, porque precisaria uma energia infinita para isso, e o corpo humano certamente desintegraria. Né? E com isso, professor, nós já entramos aí na terceira pergunta, que envolve a NASA, né? Em vez em quando a gente escuta matérias, né? Lê matérias do tipo a NASA descobre um planeta semelhante ao planeta Terra. NASA descobre um planeta que possivelmente tem as mesmas características que a Terra. O senhor que já teve lá com um trabalho com eles, né, e tudo mais, o senhor foi projetista lá de um projeto para eles, até o senhor pode comentar isso depois, como foi essa experiência, mas essa questão existe mesmo? Tem um planeta igual ao planeta Terra. É possível, professor? Isso aí é uma grande falácia, né? É um grande marketing, que o que eles dizem que encontraram foi pequenas coincidências, características, features, semelhantes ao planeta Terra, que são necessários realmente à vida, mas são uns pouquinhos, como a distância compatível com a própria estrela, né, que se chama zona habitável, ou seja, é uma região de distância entre a estrela e o planeta que a água pode estar no estado líquido, ou seja, que a temperatura ela é agradável, não é nem gelado demais e nem tórrido demais. Então, essa é uma das questões. Outra é o tamanho do planeta, que até o tamanho do planeta é importante para a manutenção da vida. A outra é a órbita circular, se for elíptica já não pode ter vida, porque aí tem uma variação de temperatura muito grande, né? Quando está perto do Sol e quando está distante do Sol, no caso da estrela deles, né? Então, dá para ficar contente pelas experiências, por todos os benefícios que essa jornada, né, que essas descobertas trazem para a humanidade. Mas não dá para sonhar um sonho irreal de pensar que vai viajar, que um dia vai para esse planeta. Isso, a condição humana
tem um limite que eu aposto tudo que é para sempre. Nós jamais iremos para um exoplaneta, né? Porque até para ir para Marte é complicado, então, humanamente, né? E é possível, vai acontecer e tal, mas, enfim, a questão do exoplaneta, eu aposto assim, que nunca o ser humano vai, pela limitação do corpo humano, né? Aceleração, desaceleração, tempo de viagem e as próprias condições que o ser humano precisa de umidade, de água, de temperatura adequada, de pressões, etc. Então, nós meio que somos exclusivos, né, em todo este universo tão grande, né? Então, é maravilhoso. E é mais fácil a gente dizer que, né, Deus está no controle de tudo do que não acreditar que Ele está no controle de tudo. Pelo menos essa analogia que eu sempre faço quando eu vejo esses elementos, quando eu leio essas matérias mais científicas e tudo mais. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou mais voltado a esse segmento, né, de usar dos elementos da razão para mostrar, né, que não precisa ter medo, né, da ciência, que a ciência, pelo contrário, ela mostra Deus, né, ela coloca até mais evidência, né, na existência de um Deus criador. Então, e até eu digo, assim, ó, o pessoal da NASA que diz uma bobagem dessa, ou seja, um exagero desse, é porque conhece pouco, né? Ou, na realidade, está, não digo mal intencionado, mas está, por exemplo, mostrando só um aspectozinho da questão para convencer quem libera os recursos para eles, né? Manter as equipes, manter as pesquisas, né? Sim. Então, excelente, só que se eles dizem isso por ignorância ou talvez por uma questão de jogada política ali, né? Sim. Mas nós não podemos nos iludir, não. Isso que a questão mais é essa aí, né? Elas podem dizer que acharam um planeta parecido com a Terra e a gente sabe, principalmente quem lê o meu livro, e mesmo os cientistas da NASA, depois, um dia que tiver a versão, vão ler o livro e dizem, não, realmente não tem nada de parecido com a Terra, apenas um outro requisito. Entendi. Então, gente, se vocês leem por aí as matérias que saem por aí, não tem não. É mentira, não tem. Quem está falando é alguém que está no segmento, então não tem muito o que contestar. E isso é muito importante aqui para que a gente possa ter um conteúdo sólido, um conteúdo de qualidade e também de credibilidade. Então, louvado seja Deus por este momento. Então, nós vamos aqui para a quarta pergunta, então, né, já entrando nesse aspecto, né? Vamos aqui mudar um pouquinho o foco e vamos voltar aqui mais para a Terra. Vamos ficar na Terra aqui um pouquinho, né? Professor, eu já ouvi falar que existe uma questão de ordenamento também, por exemplo, da importância que existe uma certa distância entre a Lua e o Sol, entre a Terra e o Sol, que existe todo um esquema, né? uma sequência para que exista vida, tipo a questão da porcentagem de oxigênio na atmosfera, quantidade de nuvens no céu. Isso é verdade? É verdade, todos esses são aspectos que eu comento no livro. Comentei, então, 150 detalhes desses aí, que tu comentou vários, nossa pergunta é longa, mas vamos por partes aí, né? A Terra está a uma distância do Sol de 150 milhões de quilômetros, uma média, né? Ela tem uma pequena elipsidade, que também é um fator promovente da vida, ou seja, que não poderia ser o acaso se ela fosse elíptica, né? Ela é praticamente circular. Existe uma pequena elipsidade, que é em torno de 1%, mas que não prejudica na questão que quando a Terra passaria perto do Sol queimaria e quando estaria longe ela se tornaria uma bola de gelo, ou seja, os oceanos virariam uma neve, né? Ficaria uma bola de neve. Então, essa distância é necessária para a questão da água líquida e para a questão da temperatura agradável. A Lua está a uma distância de 400 mil quilômetros da Terra e que, pelas massas também, ali influencia a massa, a densidade,
tudo perfeito para essa cinemática que é perfeita, esse relógio que funciona muito bem dos astros, né? Essa dança dos astros sincronizadas e perfeitas. E essa distância da Terra à Lua, então, e pela massa da Lua, ela é perfeita para um monte de situações da vida agropecuária, que muitas pessoas conhecem, das marés. Então, tu pode ver que as marés, elas têm muitas funções, né, nas lagoas, na beira, nos estuários, troca as lagoas, então alimenta os alevinos, oxigena, senão elas apodreceriam, faz parada, enfim. E essa variação da maré ela é perfeita, ela não é nem de mais nem de menos, né? Se fosse mais, como no passado, formador ali do planeta, essas marés levavam a água do mar, toda a depressão central aqui do Rio Grande do Sul, lavava Porto Alegre, lavava Santa Maria, chegava até no Pantanal. Eu cruzei o Pantanal de moto, então tem uma bela aventura de sair topar com sucuri, com jacaré e tal, e lá ainda tem resquícios dessa era, com lagoas salgadas, né, lá no meio do Pantanal. Então, hoje, a Lua, na era do humano, né, do homem na face da Terra, ela está a uma distância perfeita que tem essas marés na intensidade perfeita, que não destroem essa interface entre a vida marítima, né, oceânica e a vida terrestre, e pelo contrário, até a enriquece. E nem de menos porque é necessário essas marés, né, para essas várias situações que a gente comentou. Além todas aquelas questões agropecuárias também, né, que o pessoal do campo aí tá acostumado. Aí tu me perguntaste mais das nuvens. Até a quantidade de nuvens é necessária. Se fosse mais nuvem, a gente ia perder esse equilíbrio térmico da quantidade de calor que chega, de luz e calor que chega do Sol e que a Terra emite de volta em forma de infravermelho. Então, existe um balanço térmico ali que a Terra nem esfria e nem esquenta, ela mantém lá nos 14,5 graus, que é perfeito para manter a vida, né? Inclusive, claro, se tivesse muito mais nuvens, teria menos luz para as plantas realizar a fotossíntese, e aí, enfim, começa todo um encadeamento para ver como tudo é perfeito. Não sei se me perguntaste mais alguma coisa. A questão do oxigênio, né? Do oxigênio. Não só oxigênio, né? Oxigênio, 21% aqui na atmosfera é perfeito. Se tivesse a mais, a Terra seria inflamável, qualquer coisa pegaria fogo, tudo, né? Se fosse a menos, aí nós íamos sufocar, ou seja, os seres que têm pulmão estão num planeta que tem a quantidade perfeita de oxigênio, e não é só oxigênio. Todos os outros gases que compõem a atmosfera estão na dose perfeita para muitas situações aí que a gente pode comentar com esse vídeo, outros, inclusive, né? Claro, com certeza a gente vai ter outras Do oportunidades. nitrogênio, o ozônio, o gás carbônico, tudo que está na atmosfera é perfeito, né? O gás carbônico, para criar o efeito estufa, que o efeito estufa é benéfico, é necessário à vida, é necessário para que a Terra mantenha a temperatura estável e armazenar a temperatura, né? E manter esses 14,5 graus, então manter esse calor para manter a vida. Entendi. O que a gente não quer é esse desequilíbrio, não quer que a Terra vire uma era do gelo, nós não queremos nem era do gelo se esfriar e nem era do vapor se esquentar. Então a gente tem era do vulcão, né? Era do vulcão, da atmosfera até o vapor, até a quantidade de água que está na atmosfera solubilizada é importante, né? Tudo é importante, né? Tudo é importante. É incrível como tudo é sincronizado, né? Mas vamos lá. Tu vê Brasília, que tinha um pouquinhozinho a menos de umidade, o pessoal já sofreu um monte. Né? Muita gente que já passou por isso, e por isso que foi importante o lago lá de Brasília, né? Entendi. Para resolver essa questão. Então é uma coisinha de nada para ver. Até a questão da quantidade de vapor da água no espaço é importante. E tem tanto
E é importante para manter a nossa pele umidificada, que se depositar toda essa água que está no espaço, os oceanos aumentam ali uns 2 centímetros, 2,5 centímetros. Então, imagina. Então, é algo impressionante isso, né? São dados que a gente escuta aqui, são dados tão grandes, de números tão grandes, de diferenças mínimas que conseguem causar uma cascata, né? De problemas. É incrível isso. Então, se um único ser não poderia ter acontecido por acaso, então tu imagina seres interdependentes e com todos esses detalhes que um pouquinho a mais, um pouquinho a menos já não poderia acontecer. Pois é. Ou seja, qual é a probabilidade, mesmo que fosse matemática, de acontecer, né? Então, quanto mais a gente conhece a criação, mais a gente se encanta, mais a gente admira o Criador, ninguém ama o que não conhece, né? E quanto mais com certeza, eu cada vez estou mais admirado, mais encantado com o Criador, mais fico assim no dever de agradecer e de louvar a Deus. Louvado seja Deus por isso. Professor, já passando para a quinta pergunta, né, que é uma curiosidade minha, né? Eu lia, inclusive no livro do senhor, que os raios são importantes para a manutenção da vida, né? Então, é verdade que até o raio é importante para a manutenção da vida? Os raios são importantíssimos. Dá até para dizer, né? Não é um exagero dizer que sem os raios não teria vida, como a gente conhece, a vida complexa, né? Porque os raios, por exemplo, eles mantêm o ozônio, o O3, que é o oxigênio oxidado. São uma molequinha triatômica, né? São 3 oxigênios, é instável, mas é a molécula do tamanho ideal para filtrar os ultravioletas. Então, todo mundo ouve falar que a camada do ozônio enfraqueceu, tem uns buracos ali na Antártida e tal. Tu vê, até isso não foi por acaso, imagina se o buraco não fosse na Antártida, que ali praticamente só tem neve, não tem uma vida que fosse depender, que nem nossa pele, seria terrível. Um buraco fosse aqui no trópico, por exemplo, ao longo do Equador, então, ali que pegaria países inteiros. Mas voltando à tua pergunta, os raios, então, eles criam. Nota que quando tem um dia de chuva, vem um cheirinho de desinfetante, assim, né, que é do ozônio. Então aquele cheirinho que a gente diz, o cheirinho da chuva, né? Ali o cheirinho da ozônio. chuva, exatamente. Nossa, que é o cheirinho ozônio, então. De limpeza. Rapaz, a limpeza da natureza. Olha aí, gente. Você que não sabia, não é mais cheirinho da chuva, não. É o cheirinho de um gás, né? De um gás, não é isso, professor? Que coisa. Agora tu imagina. Toda molécula, o nosso organismo é constituído lá por uns 10, 4 trilhões de células, né? Então, células orgânicas. E cada célula orgânica, então, formada por milhares de proteínas, muitas diferenciadas, diferentes uma das outras, e todas elas têm o nitrogênio na composição, além do carbono, oxigênio, hidrogênio, também enxofre e fósforo, né? Mas aí, só que olha, nós precisamos do raio, senão as pessoas poderiam pensar, não, aqui no espaço tem 78% de nitrogênio, dá uma respiradona aqui e consegue o nitrogênio. Não, isso é negativo, a gente não consegue assimilar o N2, que é um gás inerte. Então ele precisa do raio, que o raio quebra esse N2 e oxida, transforma em óxido nítrico. E esse óxido nítrico, ele é, então, solubilizado, ele é transportado pela água da chuva até o solo. E no solo tem as bactérias nitrificantes, que numa simbiose mutualística aí com as raízes das plantas, então há essa absorção
E aí a planta, então, se alimenta desse nitrogênio para suas próprias as células orgânicas. Nós e os animais comemos As as plantas, né? plantas, né? E nós comemos os animais, e dessa forma nós conseguimos o nitrogênio para cada uma das nossas necessidades orgânicas, para aquelas trilhões e quatrilhões de células. Então, tu vê todo esse encadeamento. Se tu estudar só o solo, só as bactérias nitrificantes ali, é um mundo de estudos. Então, tu vê, será que o acaso jamais teria, mesmo que, vamos supor, o acaso criou uma plantinha lá, uma graminha, que jamais, né, jamais, que para tu ter uma ideia, o homem hoje não consegue nem formar uma proteína, montar a partir dos elementos químicos da tabela periódica, montar uma proteína, digamos assim. Gente, Imagina olha uma só. célula. Vamos A supor gente, que um dia ele consiga montar que nem um Lego ali, junta as proteínas daqui e dali, monta uma célula. Tá, e agora dá vida para essa célula, faz ela funcionar com todo o químico necessário no momento justo e perfeito, exato, né? Então, misericórdia. eu acho que um biólogo que estuda qualquer cara da área biológica, da área física ou química, chega a um ponto de estudo que, se ele não acredita em Deus, não acredita no Criador, é porque não entendeu nada, né? Então, eu costumo dizer aqui que entender, né? Vão estudar. Que coisa. E cientista ateu, uma coisa assim, ó, estudar um pouco ou em livros errados. Até já desafio aqui para um dia um debate, digamos assim. Uau, gente, olha isso. Então, e a gente aqui se achando inteligente. O ser humano não é capaz de dar vida a uma proteína, é isso? Não é capaz de Uma fazer proteína uma proteína. jamais vai montar, não vai Uau, montar nenhuma célula. Então, imagina uma grama, uma folhinha de grama. meu Imagina amigo, um mosquito. eu tô começando a passar a admirar o ateu. Eu tô achando que ele tem mais fé do que eu. Que para Com acreditar, certeza absoluta. né, para Com achar que tudo certeza isso é o absoluta. acaso, para achar que Isso é tudo isso é um fé. acaso, meu Deus, é isso, É, isso é fé, né? é fé Então, mesmo, é fé na ignorância. isso é maravilhoso, porque a gente olha a questão das relações entre as coisas, né? E que ali está também Deus, né? Em tudo isso, né? Nesta criação, nessas relações. É impressionante, é impressionante. Então, com isso, a gente já vai aqui para a sexta pergunta, né? Que foi retirada exclusivamente do livro. Porque esse dado me causou um certo impacto, porque a gente observa o mundo, assim, né? As coisas e tudo mais, e a gente não consegue nem notar, né? Mas é sobre a velocidade da Terra, né? Você pode contar um pouquinho sobre a questão, qual é a velocidade da Terra, que a Terra gira, e por que isso se dá? E tem uma questão exata, né, para isso acontecer? Essa velocidade tem que ser aquela velocidade, ou poderia ser outra, poderia diminuir ou aumentar, e É, ia tanto fazer? não, a Terra tem várias velocidades, né, que tu pode considerar. A velocidade de rotação, a velocidade de translação, ou seja, uma volta em torno do Sol, em torno do Sol, então ela gira lá uns 107 mil quilômetros por hora, né? Então, essa é uma super, hiper velocidade ultrassônica. A, a, a rotação é lá uns 1.600, 1.630, uma coisa assim, quilômetros por hora, que é ultrassônico também, né? Ultrassom ali pelos 1.200. Então, é incrível como a velocidade, até da rotação, ou seja, para ela dar uma volta de 20, nela mesma, nos 24 horas, e ela tem ali um período de aproximadamente 40 mil quilômetros. Então, se um avião der a volta na Terra, ali no Equador, é uns 40 mil quilômetros, e a Terra, então, faz isso cada 24 horas, precisa uma velocidade de 1.640, qualquer coisa assim, quilômetros por hora. Então, tudo isso é perfeito. A rotação é perfeita. Tu imagina lá Mercúrio, ele é muito lento, ele leva 176 dias, por exemplo, para fazer uma volta. Então, tu imagina uma face da Terra, se em vez de 24 horas, que ela vai
É que nem deixar a carne, né, um menarosto. Se tu deixa uma carne ali sempre girando, ela vai tostar aparelho, já vai estar na temperatura adequada, né? Se o churrasqueiro esquece para fazer caipira, o que acontece? Vai torrar um lado e o outro lado está frio. Então, imagina a Terra, nós aqui, se fosse lá em Mercúrio, 176 dias de sol, metade disso de sol e metade disso de escuro. Uma hora pegaria fogo tudo e outra hora gelaria tudo. É Então, verdade, a gente seria um churrasquinho, né? Um churrasquinho mal feito. Mal passado de um lado e torrado do outro. Maravilhosa analogia. Então, nós precisamos dessa constância térmica para manter a nossa vida. A vida das plantas também, dos animais, porque eles também são sensíveis, como nós, menos que nós, mas também como nós, depende dessa temperatura. Né? E não é só as velocidades, a velocidade em torno do Sol, ela é justa e perfeita para manter essa cinemática, manter essa distância de 150 milhões de quilômetros que a gente conversou antes. Que se fosse a menos, a Terra ia ser cada vez mais atraída para o Sol até ser incinerada. Né? E se fosse maior, ela escaparia da órbita de atração gravitacional do Sol e se perderia no espaço. Se a Terra se perdesse no espaço, o que ia acontecer? Nós íamos ficar sem a principal fonte de energia, que através da fotossíntese, né, nos dá toda a energia do planeta. Né? Ficaria sem o calor, também sem a luz, enfim, para todas as funções orgânicas necessárias. Incrível, ou seja, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas sim, com certeza, só um detalhe, né? Sim. Qualquer detalhe que a gente pensar, a gente vai ver a perfeição da criação divina. E não é só na velocidade, né? Em tudo que tu pensar, no tamanho da Terra, densidade da Terra, até que é 5,5, ela é providencial para manter toda essa cinemática, essa atração e distância perfeita em relação ao Sol, em relação à Lua. E também tu vê a Terra, imagina essa densidade, é o planeta mais denso que se conhece. Imagina que a densidade da água é 1 e do planeta Terra é 5,5. Então tu pode pensar, pô, mas o que tem nessa Terra que é tão pesado? Será que tem chumbo ali dentro? A Terra tem uma bola do tamanho de Marte de ferro e níquel, digamos, que é uma alma do planeta ferromagnética. E essa alma ferromagnética, ela é muito importante para amplificar o campo magnético da Terra, para nos proteger de radiações solares, né? Dos ventos solares que poderiam, se não tivesse essa proteção magnética, ao atingir o planeta, queimaria o DNA de plantas, animais e seres humanos, causando câncer em todo mundo. E aquela questão de Marte, por exemplo, lá não tem isso. Lá não tem muita coisa. Então, é outro sonho meio maluco, digamos assim, de morar em Marte. Certamente não vai ter vida em Marte. Talvez tenha uma sobrevivência lá numa cápsula que tu não possa fazer nada, só fica lá sobrevivendo, mantendo tua umidade, tua temperatura, pressão, enfim, o resto, imagina, variações altíssimas de temperatura, lá não tem atmosfera. Não tendo atmosfera, não vai ter filtros ultravioletas, por exemplo, né? Sem falar da questão do oxigênio, que lá quase não tem oxigênio, é 0,03%, uma coisa assim, né? E uma atmosfera muito tóxica, 90 e tantos por cento, 95, se não me engano, é gás carbônico. Então, só para um detalhezinho que o pessoal está pensando, um dia eu vou morar em Marte, né? Vai morar não, vai ter que ficar por aqui mesmo, vai ter que aguentar desculpa, a terra mesmo. Nós estávamos comentando não, mas... da questão da densidade da Terra, né? Exatamente. Porque então a Terra tem como fosse um taco gerador, né? Essa bola de ferro no núcleo, e em volta da Terra da esfera tem um magma, que é um embalo circulante ali de uma pasta ali fervente de silício e todos os elementos químicos da Terra girando. Então tem muita carga elétrica
né? Nesse embalo leva muita carga elétrica, e carga elétrica em movimento gera um campo magnético, né? Só que seria um campo magnético forte, mas com um núcleo ferromagnético ele é amplificado ali umas 2, 3 mil vezes. Então, por isso que é uma grande proteção no planeta Terra, que será que os outros vão ter? Marte certamente não tem. Entendi. Então é como se fosse, tem aqueles relógios, né, que a gente batia nele assim, né, ele começa a girar dentro dele, aí começa a trabalhar, né? Seria basicamente fazendo a mesma analogia, né? Então essa rotação é que dá toda essa... Isso, aquilo dá uma corda num peso ali, Isso. que ele girava para esticar a corda ali, né? Enfim. Então seria basicamente essa analogia. Isso, meu Deus do céu, isso é O incrível pessoal demais. mais da área elétrica entende mais está com o gerador como... mas para um leigo entender, como no carro, tem o alternador ali que gera aquela energia, enfim. Motores também, né? Então... Perfeito. Então nós vamos aqui agora para a sétima pergunta, né? Seria voltada mais para os astros, né? A próxima pergunta seria voltada à questão dos astros e as estrelas, né? As estrelas são importantes também para a manutenção da vida? Elas têm algum significado nesse sentido cósmico para ser providente na questão da vida, né? Da manutenção na vida, Com certeza na Terra, né, em si? Com certeza absoluta. Elas são necessárias, foram absolutamente indispensáveis para ter o planeta Terra, por exemplo, e, consequentemente, toda a vida, né? Porque tudo que existe aqui, que tu está vendo, tu está tocando, é constituído pelos elementos químicos da tabela periódica, que em todo o universo é a mesma, né? E eles foram criados, esses elementos químicos grandes, foram criados em estrelas, grandes estrelas, né, tipo 8, 10 vezes, pelo menos, maiores que o Sol, que já finalizaram a existência. Então, quando elas terminaram, primeiro foram queimando hidrogênio, depois o hélio, e aí foram carbono, e foram queimando elementos maiores, foram formando elementos maiores, à medida que elas foram envelhecendo, até explodirem, enfim. Aí foi necessário até esfriarem para criar, então, os planetas. Uau, que coisa fantástica. Isso só um detalhe que eu comentei agora, mas toda a cinemática do universo, as estrelas são importantes, né, para manter essa coesão entre os astros. Então, as estrelas não são só românticas, elas são importantes para a manutenção da vida, aí para os apaixonados aí que gostam de ver as estrelas. Exatamente. Graças a Deus tem as estrelas, amor, estamos aqui juntos por causa das estrelas. Que coisa fantástica. As estrelas, a Lua, né? Pessoal, exatamente. A Lua é muito romântica, então, numa roda de viola, num acampamento, num namoro, tem todo aquele romantismo, né? Mas hoje, então, nós temos que louvar Deus muito mais pela Lua, que ele não está lá só pela beleza, está lá por muitas funções para sustentar a vida, né? Para propiciar, enfim. Exatamente. Agora vamos aqui para a oitava pergunta, e a gente vai entrar em algumas curiosidades, né, professor? Existe um porquê do céu ser azul? A gente enxergar o céu azul, a gente vê o céu azul, a gente chega, nossa, como o céu está azul, né? E a questão do arco-íris, né? O formato do arco-íris, as cores do arco-íris, existe alguma questão científica por trás desses fenômenos? Com certeza, com certeza. Como eu te disse, qualquer detalhe que tu falar para mim, eu vou te dizer, eu vou perceber algum aspecto que aquilo foi necessário, né? Em geral, indispensável para a vida, ou às vezes até pela beleza da vida, no caso do arco-íris, né? Pela beleza porque o Criador, além de todo encanto, né, a nossa admiração por toda a grandiosidade, beleza, perfeição, genialidade, inteligência, ainda é um ser de extrema beleza e ele tem esse amor, né, e essa beleza que nos transmite. Mas então vamos hospedar. Primeiro tu tinha me perguntado do céu azul. Olha só a importância do céu azul. Ele é azul porque a luz do sol que chega até nós, ela é constituída
de uma gama enorme, tipo quase infinita de frequências diferentes. E das visíveis, vai do azul até o vermelho. Então, uma frequência maior que o azul é o ultravioleta, desculpa, azul-violeta, né? A maior que o violeta é ultravioleta. E uma frequência lenta, né? Vamos fazer... Mas, enfim, uma frequência mais lenta, mais, de forma de onda mais larga, maior, é o vermelho. Então, a frequência abaixo do vermelho é o infravermelho, que é importante para nós, né? Se traduz em calor. Ou seja, cada frequência, cada cor é relacionada a uma frequência e cada frequência tem uma função orgânica importante, como fixar a vitamina D, realizar fotossíntese. Tu pode ver que a folha é verde, porque a frequência verde, que é a intermediária, aquela que o olho humano é mais sensível, ela é devolvida para o espaço, por isso que a gente enxerga a folha verde, e o resto ela absorve. Então, com aquela que ela absorve, com a frequência mais forte, ou tipo azul, ou mais fraca, tipo a vermelha, né, de maior e menor frequência, porque eu digo forte e fraca porque também a energia da onda é relacionada à frequência, diretamente proporcional à frequência. Então, essa frequência maior, que o ultravioleta, por exemplo, nos poderia causar câncer de pele, ele é difundido. O termo físico é difusão da luz. Ou seja, ele é espalhado. Vamos usar um termo bem popular aqui, a luz é espalhada. E como a luz azul é espalhada, é a cor que a gente enxerga, que é tipo refletida para nós nas gotículas de água, né, no ozônio, nas partículas que estão, enfim, em suspensão. Por isso que durante o dia o céu é azul, porque a luz a mais filtrada é o azul, aí nos chega o verde, amarelo, o vermelho, necessários, e no fim de tarde, ou numa alvorada, nós enxergamos o amarelado, o laranja e o vermelho, porque são as últimas a serem filtradas. Que para essas serem filtradas, então precisa uma quantidade muito maior de atmosfera. Então aí também tem toda aquela beleza, né, de um pôr do sol, de um alvorecer, que aí é uma questão poética, né? Mas também é um presentão de Deus essa beleza, além da nossa proteção. Então, tu sabe, tu está olhando o céu azul, tu sabe que tu está bem protegido. E, realmente, eu acho que nosso inconsciente, quando a gente vê um céu azul, a gente fica mais calmo, fica mais relaxado. Então, a frequência também influencia o nosso bem-estar. Se tu está no campo enxergando tudo verde, né, uma grande quantidade de verde, tu te acalma também, porque é a energia que menos gasta, desculpe, é a frequência de luz que menos gasta energia do nosso processamento visual, né, ocular. Que coisa fantástica. Gente, você está vendo essa entrevista aqui, perguntar se o céu é azul pode lhe render muita coisa. E não é uma pergunta boba. Veja que coisa esclarecida. Que coisa fantástica. Assim, professor, eu estou, né, aqui, eu já li o livro, né, algumas vezes, mas o senhor falando assim é de uma beleza, assim, com um amor muito grande, uma dedicação grande que me impressiona, e eu creio que quem está assistindo essa entrevista com certeza vai se impressionar e vai ter muitos dados aí, amigos meus pregadores vão poder usar aí elementos para usar nas suas pregações, né? Então, louvado seja Deus por isso. E a gratidão toda é a Deus, né? Eu só estou transmitindo aqui o que ele fez. Então, e o senhor, né? Só estou percebendo E o senhor ofertar isso a Deus é mais lindo ainda. É esplêndido isso. Né? Então, oferecendo a Deus o que já é dele, né? Com o dom que ele presenteou. Com certeza. Maravilha. Né? Isso é bom demais. Ele que é o criador de tudo, de tudo que é visível, de tudo que é invisível, é criador até do amor, né? Todos os sentimentos, todos os sentidos. Exatamente. Então, isso é interessante. Já que tu comentou isso aí, eu fiquei muito feliz com o livro, com os resultados, sabe?
que eu não esperava. Eu não escrevi o livro para isso, escrevi por outros motivos lá pelos meus alunos, para que eles ficassem tranquilos em relação àquela questão do alinhamento, que até em 2012? 2012, Nossa! que teve o alinhamento do centro massivo da Via Láctea, do Sol e da Terra. E eles diziam que ia acabar o mundo, então eles não iam estudar, não iam se preocupar com a vida, não iam, Tem a questão do gastar calendário tudo maia, que tinham, aquela iam coisa, fazer né? as maiores bobagens. Eu disse, opa, aí eu me entusiasmei a escrever. Mas Entendi. o retorno do livro depois foi coisas assim. Os alunos chegavam, Zicão, minha mãe andava com depressão lá, dei meu livro para ela, agora ela está cantarolando, está feliz da vida. Dei meu livro para minha avó, também estava tristinha, agora ela está confiante, não sei. Então, eu tive muito retorno de muitas pessoas dessa alegria de viver, porque a Graças a Deus. gratidão é uma chave da felicidade, né? Quando a gente Uau. é grato a Deus, isso aí também eu acho que abre o coração de Jesus assim para mais graças ainda. Quando tu reconhece que Ele está enchendo a tua vida de bênção, Ele te dá mais ainda. Não tem limite para o amor de Deus, né? Não tem limite para o poder dele e o que Ele quer fazer na Louvado nossa seja vida. Deus. Louvado seja Deus. Que A gente maravilhoso nunca ouvir o tem que senhor ter falar dizer, assim. não, está tudo bem na vida, agora estou com medo. Se está tudo bem, pode acontecer uma coisa ruim. Não, se está tudo bem, pode ficar melhor ainda. Né? Louva a Deus por isso. Bendito seja Deus por esse testemunho, viu, professor? Mas passando para a próxima pergunta aqui, tem mais aqui 3 perguntas, né? Vamos aqui para a 9ª pergunta, que é uma pergunta feita aí, muito difundida, professor. Afinal, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? O que a ciência nos apresenta aí, nos dá de elementos para chegar para concluir esse dilema, né? Pois é. Sabe que nessa questão, eu acredito que todo o pessoal da área biológica foi muito contaminado, né? Porque o próprio Darwin, ele era cristão. Ele mesmo disse, se não acharem o elo de ligação entre as espécies, eu estarei errado. Mas aquela questão de dominação, de querer ter uma vida sem Deus, de patrocinar ideologias e universidades que tirem Deus da jogada, ou seja, porque para viver, para acreditar em Deus, tu é obrigado a viver como Ele manda, e é isso que os ateus não querem, né? Então, acredito que muito cientista, ele acredita em Deus. Aquele que estudou de verdade, com certeza vai chegar a um ponto e vai dizer, não, tem que ter um criador, como o próprio Stephen Hawking, naquele livro A Brief History of the Time, chegou e por escrito está lá, né? Ele mesmo disse, e acredito que todos que estudaram também vamos chegar nessa questão. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O que veio primeiro... nesse livro até coloquei, acho que tu fez essa pergunta que tu leste no livro. A galinha vem do ovo e o ovo veio da galinha, né? Então, qual que veio primeiro? Aí depois da primeira, segunda edição do livro, teve um amigão ali, que foi até meu professor de biologia no pré-vestibular, fiz o Mauá na época, né? E ele comentou com outro amigo comum, o Paulo Jeremias, que não, quem surgiu primeiro foi o ovo, porque o ovo veio do dinossauro. Aí eu retruquei, né? Disse, não, então, quer dizer que surgiram fruto de múltiplas mutações perfeitas, né? Mutações perfeitas, em geral, a mutação é destrutiva. O ser não vai sobreviver porque surgiu uma coisa fora do que o Criador planejou, projetou, enfim, e ela não vai sobreviver porque não vai ter os recursos necessários, né? As habilidades, capacidades necessárias. Mas vamos supor, enfim, que fruto de múltiplas mutações, lá um lagarto se transformou em galo e outro em galinha, e na mesma área geográfica, né? Então, é um absurdo em cima do outro para provar uma tese também que não tem nenhum dado
realmente, e nem vão encontrar, né? Até hoje não encontraram o tal duelo de ligação das espécies. E aí eu até devolveria para ele a pergunta, não, então quem surgiu primeiro, foi o ovo ou o dinossauro? Entendeu? Não, Boa. e não resolveu a questão, ele só deu uma curva aí pela esquerda. Não, vieram junto, né? Foi uma criação, a criação da vida foi, né, foi simultânea. As espécies, como está na Bíblia, segundo só as espécies. É claro que teve toda a preparação do meio ambiente, dos primeiros seres unicelulares, né, todo, por exemplo, o período cambriano, teve a explosão cambriana que, de repente, no planeta, os fósseis provam isso. De repente, surgiu uma imensidão de vidas diferentes e todas perfeitas. Nenhuma criando rudimentares patas ou asas iniciantes, não. Todo ser vivo fóssil que tu pegar, o atual, ele é perfeito para a finalidade, para a necessidade dele. Perfeito, perfeito. Então, os dois Não enxerga vieram ao essa mesmo tempo. transformação em etapas, sabe? Não existe fóssil Uhum, provando isso. entendi. Então quer dizer que os dois vieram ao mesmo tempo, gente. Com Então, tá certeza. aí desmistificado, falado por alguém da área, né? Essa questão do dilema em quem veio primeiro, se foi o ovo ou foi a galinha, né? Então vamos lá para a décima Por exemplo, pergunta, né? da mesma forma que muito mais profundo, muito mais intenso de tu entender essa questão do que o dinossauro, o ovo, a galinha, o ovo, é a própria formação do corpo humano, do DNA. Imagina o DNA, a molécula mais fantástica que tu pode imaginar, né? Que pode ter um tamanho de 2 metros numa dimensão invisível, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que para ter o DNA, tu precisa de proteína, né? Tu precisa de proteína para formar o DNA, mas tu precisa do DNA para formar as proteínas. A proteína especificada está no DNA. O DNA é como se fosse um manual de montagem do ser vivo, né? Então, ele tem os códigos lá que estão registrados nessa molécula maravilhosa, fantástica, divina, que é o DNA, ácido desoxirribonucleico, que ele fabrica, então, ele dá o código para fazer proteína. Então, a proteína não existe sem o DNA. E o DNA também, por sua vez, não é formado sem a proteína, né? Sem os aminoácidos. Então, Que coisa. aí tu fica... E aí? Quem surgiu primeiro? É É mais uma verdade. prova que foi uma criação ao mesmo tempo. Foi uma criação, não, tem que ser assim, eu quero que seja assim, Meu e vou Deus, deixar minha marca registrada aqui. que coisa. Então, o DNA é a marca, é a assinatura de Deus Assinatura de Deus. nos seres vivos, né? Todo ser vivo, então, Sensacional. tem DNA. Todo ser vivo tem DNA. E ali, então, é a assinatura, é o especial do Criador, né? Fantástico, fantástico. Mas vamos agora para a próxima pergunta, professor. Isso aí enfim, se a gente fosse falar sobre isso aqui, a gente ia ficar a noite inteira e por mim eu ficaria. É igual quando eu vou pregar, né? Eu vou pregar, gente, o pessoal falou aqui que eu posso fazer vigília, né? Porque é tão bom, né, estar aqui, é tão bom estar Com onde está, né? certeza. Maravilha, então. Então vamos lá, né? A décima pergunta é mais voltada a uma questão, né, que o senhor, uma visão sua, né? É, por que que o senhor acha que ainda existe, né, dentro do meio científico, essas discussões e cientistas que se apresentam como ateus, né? Por que o senhor acha que tem muitos cientistas, e a maioria, quando a gente fala, fulano de tal é cientista, fulano de tal é ateu. Por que tem essa associação entre ser cientista e automaticamente ser ateu, na sua opinião? Pois é. Se tu pensar racionalmente, é uma situação ilógica, porque quanto mais o cara estudar, mais crente ele deveria ser, né? Então, eu digo assim, ou estudar um pouco ou estudar em livros errados, porque não tem lógica estudar qualquer área da ciência, seja química, física,
biologia, astrofísica, física quântica, depois de um certo ponto, no início até tu pode pensar, tu pode ser leviano a ponto de pensar que foi por acaso. Mas quando tu começa a entender de verdade, quando tu começa a te aprofundar, ali que tu vê a pequenez humana, ali que tu vê a grandiosidade da criação, a perfeição que não poderia ter acontecido por acaso nenhum dos fatos que o cara está estudando. Só se o cara é muito distraído. Fantástico. Ou estudou e não aprendeu, não entendeu o que ele está estudando. Então, é bem complicado. Eu acho que, assim, ó, cientificamente, racionalmente, não tem uma explicação. Acho que a explicação aí é mais uma questão Pessoal mesmo, né? social-política. Social Uma política, né? questão Boa. uma questão, assim, de venda nos olhos, venda nos sentidos, que a gente sabe que isso é uma questão maligna. Sim, de não, de não Eu aceitar, né? De não recusar. aceitar. Exatamente. Não querer Deus, aquela questão. Se eu acreditar em Deus, eu vou ter que viver de acordo com o que Ele manda. E também o que acontece? A primeira universidade, como universidade, né, centro de estudo, tal, que a gente tem até hoje, foi considerada a de Bolonha, né? E que é uma Católica, né, inclusive. cristã católica, né? E depois foi a de Sorbonne, em Paris, se não me engano, foi a segunda. Né? Então, as primeiras foram católicas. E eu acredito que, como reação a isso, porque a dominação, a gente sabe, dos poderosos, eles querem sempre tirar Deus, porque os cristãos vai ser sempre uma barreira para Querem os tirar intentos Deus para com se certeza. colocarem no lugar dele, né? E Realmente, as faz todo universidades, sentido. então, e escolas é um ponto-chave para essas propagações de ideologias malignas, nefastas, como a gente tem percebido na história, como existe até hoje. Muito. Então, o que aconteceu? Como eu enxergo isso, sabe? Eu não sou um estudioso desse assunto, mas eu percebo assim, que como o próprio Stephen Hawking, lá, as universidades que privilegiam esses caras, contratam esses caras que dizem que Deus não existe e que procuram provar pelas bobagens que eles conseguem dizer, para um cara que não entende nada, para um aluno que está chegando na universidade, ele acaba abraçando aquela bobagem que o professor disse. Afinal, o professor tem autoridade Sim. não de educação, mas autoridade de conhecimento, de tecnológico, sobre a pessoa. Então, eles acredito que eles investiram em universidades, né? Sim, investiram para formar o público que eles para propagar a vontade deles. Né? Exatamente. A primeira vez que me deparei Pessoal, né? Pessoal. Sim. Que nem disse, eu não sou estudioso das universidades, nada, mas é como eu enxergo. Porque se racionalmente não tem uma explicação, para mim, quanto mais o cientista estuda, mais ele se aproxima de Deus. Né? O próprio Pasteur disse isso. Né? Louis Pasteur disse, um pouco de ciência afasta de Deus, muito aproxima. Né? Muita aproxima, muita ciência aproxima. Que frase. Né? E só lembrando, gente, aqui, que fica a questão. A ciência não diz que Deus não existe, até porque ela não pode dizer isso, porque ela precisa de um elemento para comprovar a inexistência, e não tem. O máximo que eles podem dizer é que Deus é improvável. Né? Você nem tem como provar cientificamente que existe, nem comprovar que cientificamente ele não existe. Então, é mais uma questão de fé mesmo, e graças a Deus, Deus colocou esses elementos físicos, visíveis, para que a gente possa enxergá-lo e entender de que toda essa imensidão, todo esse vasto universo que nós temos, né, não veio do acaso, mas foi obra de alguém que está sobre todas as coisas, que é soberano sobre tudo. Né? E para a gente finalizar, professor, aqui já vai... A natureza é a primeira revelação de Deus para nós. Sim. Então, como tu disseste, é impossível tu provar que Deus não existe, porque a natureza está aí para provar cada detalhe, cada perfeição que não poderia ter acontecido se não fosse um ser de suprema, magnânima, divina inteligência. Exatamente. Agora vamos para finalizar aqui, para fechar. A gente não podia deixar de falar
né? E a última pergunta seria, o senhor, com todo esse conhecimento, com toda essa bagagem, com toda a sua experiência de vida, né? Tudo que o senhor passou, estudou, estuda, como é a relação do senhor com Deus? Aproveitando aqui para pegar o testemunho do senhor um pouquinho. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço a criação divina, inclusive eu me entusiasmo, quanto mais eu conheço, mais eu quero saber, mais eu quero aprender. E aí eu conheço mais de Deus. Então, eu me aproximo de Deus com o conhecimento. Isso, então, me causa uma admiração muito grande, né? Admiração pela grandeza da criação, do cosmos, pela grandiosidade do Senhor do Universo, pela genialidade de fazer todas as coisas de modo tão incrível como o DNA, né, do ser humano, ou de todos os seres vivos, pela inteligência, pela beleza, inclusive, né, e pelo amor a nós, né? Então, isso além, então começa a extrapolar a admiração, começa a se tornar um amor muito grande, uma devoção muito grande, uma vontade de louvar a Deus, de agradecer por tudo. Então, hoje, eu me considero assim, resumindo numa palavra, gratidão, sabe? Gratidão pela minha vida, gratidão pela vida das pessoas que eu amo, gratidão por todas as pessoas do planeta, né? Úteis, mesmo, humanidade toda, enfim, e todas essas condições de contorno. Então, claro, essa gratidão me faz louvar a Deus cada vez mais, ou sempre, né? Todos os dias. Sempre tem meus momentos de louvor, de oração. Enfim, não sei se era essa a pergunta, o que eu poderia complementar, que talvez eu não tenha entendido a pergunta. Assim, por exemplo, o senhor participa de algum grupo, né? De grupos de oração, né? De estudo e tudo mais? Eu atualmente eu participo, né, ativamente do RCC, que é a Renovação Carismática Católica. Olha aí os carismáticos. Eu tenho uma centena. O cientista carismático, olha aí, ó. Olha só que maravilha. Que coisa. Gente, olha, exclusivo. Um cientista carismático. Pensa. Aí tu vê como é que um cientista pode... tu vê que os grandes cientistas da humanidade foram cristãos, né? Alguns não, porque Deus ama a todos, ele mostra o conhecimento para todo mundo. Só que chega um ponto que aqueles que tiveram alguma iluminação a mais, como Newton, Einstein, Galileu Galilei, enfim, uma infinidade aí, Xandi, eles tiveram aquele insight do Espírito Santo, aquela iluminação, aquele direcionamento. E eu tenho muito hoje isso, sabe? É uma gratidão que eu não posso nem explicar aqui, sabe? Um dia saberão. Eu acho que talvez ele queira que eu escreva um livro sobre isso, sobre a minha conversão, a minha mudança de vida em função dessa gratidão, dessa evolução espiritual, sabe? Então, o Espírito Santo nos mostrando o caminho, nos dando direcionamento, nos dando essa alegria de saber que nós estamos sendo acolhidos, cuidados, que nós temos um Pai que nos ama e cuida, enfim, isso aí dá um sentido de vida assim, muito grande, sabe? Uma alegria de vida que é maravilhosa. E na questão científica, então, é aquele upgrade, é aquele pulo do gato, como eu dizia, que muitos cientistas podiam ter tido. O próprio Stephen Hawking, né? Se ele fosse cristão, com certeza ele teria tido uma produtividade melhor, né? Ainda maior. Na realidade foi... Bom, o que eu podia dizer, inclusive, que ele podia até ter sido curado, porque, como eu estou nesse meio carismático, a gente vê muitas curas, acompanhei curas de muitas pessoas, e, de vez em quando, até milagres a gente vê, milagres físicos, inclusive. Uau, olha só, gente, que maravilha.
Que belo testemunho, Eu mesmo, né, tive alguns milagres na minha vida, ou seja, bênçãos divinas especiais que ele me deu e que ninguém pode dizer não, foram os médicos, foi a medicina, porque todos foram proclamados, ou seja, todos foram ditos antes, alguns anos antes até. Não, vai acontecer isso, tu vai receber o rim tal no lado direito, o Espírito Santo está me mostrando aqui claramente, né? E em orações carismáticas. Então, claro que eu recomendo, né, para todo mundo se aproximar de Deus tudo que puder. Então, para mim, o que eu vejo assim de mais intenso nessa questão do relacionamento do ser humano e Deus é esse relacionamento com o Espírito Santo, que é o Deus presente. Entendi. Então quer dizer que profetizaram na vida do senhor que o senhor ia ganhar um rim e foi feito. É isso? Foi feito há 3 anos Uau, atrás. olha só. Já vai fazer agora 3 anos. Uhum. E quatro amigos que rezaram para mim, os 4 disseram que seria no lado direito. E foi, E muitos, assim foi. 30, foram 29 ou 30, agora teve aqui, que profetizaram a cura, né, que disseram, não, fica tranquilo que é 100% certa a tua cura. E eu estava um fio de vida, né, ia nos médicos, cara, creatinina 7,7, 7,3, o médico disse, eu não sei como é que resistência, o que é teu organismo, que com creatinina 7,3, e a última vez 7,7, antes de eu fazer a hemodiálise, está aí em pé. Qualquer um com creatinina 5 já está na máquina de hemodiálise. Então, que coisa enfim, me assustava, né, que a perspectiva de vida minha não seria lá essas coisas, enfim, preso numa máquina e tal. E foi tudo aconteceu segundo o plano de Deus, até para que esse meu crescimento espiritual. Então, tem que louvar até pela aprovação que eu tive, né? Fiz hemodiálise 1 ano e 3 meses, né? E aí, quando veio o rim para mim, antecipadamente, era um rim bom, o próprio médico, o Dr. Manfro, que é o chefe lá do Hospital de Clínicas, na nefrologia da URGS, né, se tornou meu amigo, caxiense também, da idade semelhante, muito amigo lá de um outro colega meu também, outro doutor Renan Roquions. Ele, antes de entrar na sala de operação, ele diz, Zico, que bom que nós conseguimos um rim bom aí. Então, foi tudo providencial, digamos, só para não dizer que foi tudo acaso, né? Graças a Deus. Né? Como diz Lucas 1,37, para Deus nada é impossível, né? Nada é impossível. Então, o Senhor se doa tanto a Deus, e Deus mostra, né, tudo isso, e Deus faz questão de mostrar que Ele está presente na vida do Senhor, com toda essa gama de conhecimento, né, e trazendo para nós aqui, meros leigos, né, eu como um leigo, também nós, em volta da ciência, eu amo a ciência, né, eu amo as questões científicas, quem me conhece sabe, e ouvir tudo isso, né, o seu testemunho, para mim, algo muito providencial nos dias de hoje, na qual muitas pessoas vêm perdendo a fé, devido a todas as circunstâncias que nos permeiam, né, atualmente, mas que nós vemos aí no Senhor alguém que, de fato, testemunha com a vida, com o dom que Deus lhe deu, né, a obra de Deus, é para engrandecer a Deus. E é isso que me fascina em tudo isso que o Senhor tem nos apresentado aqui. Então, eu quero muito agradecer o Senhor, muito agradecer. Eu é que agradeço. Eu creio que vai alcançar muita gente, e em nome de Jesus, nós vamos poder aí testemunhar muito ainda, vamos fazer outras entrevistas com a graça de Deus, né? E que o Senhor possa aí ter vida longa ao Senhor que testemunha com a vida, o nosso Deus que é tão grande, tão bom, né? E louvado e bendito seja Deus pelo dom da sua vida, professor Zico. Muito obrigado, fico muito agradecido. Igualmente, fico muito feliz com teus votos, igualmente também, porque eu sei que tu também está fazendo um excelente trabalho de missionário e o mundo está precisando muito dessas referências. Imagina um mundo já seria um paraíso se não fosse o egoísmo humano, se todos procurassem viver de maneira cristã. Então, o que a gente precisa é justamente isso, né? Mostrar que o Espírito Santo está presente e que todas as pessoas podem se converter, podem ter uma vida digna
e de louvor a Deus, né? E o resto tudo acontece, porque quando a gente coloca a vida nas mãos de Deus, Ele é que vai agir, Ele vai tomar o direcionamento que é melhor para cada pessoa, né? Exatamente. Isso é importantíssimo. E o senhor testemunhar isso, né, aqui, quem for assistir até o fim, meu, ele vai ser agraciado, porque é algo fantástico, né, tudo isso. Então, muito obrigado, professor. Nós vamos aqui nos despedindo, né? Quero agradecer imensamente, do fundo do coração, estarei rezando pelo senhor, por sua vida. Obrigado, igualmente. E nós Estarás nas estaremos minhas juntos. orações também. Amém. Nós estamos juntos sempre, né, com a graça de Deus. Quem sabe aí Deus nos possibilita nos encontrarmos aí, para que a gente possa aí, quem sabe, tomar um café, um bom vinho, ou um chimarrão, é isso? Aí na Isso. Rio Grande? Tomar um chimarrão, quem sabe aí, com a graça de Deus, nós estaremos juntos. Estarei aí. à disposição e farei questão de colaborar tudo que eu puder, dentro Amém. das minhas limitações, lógico. Claro, Né? claro. Tá bom, professor. Muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser, né? Tchau, gente.